Olá, bem-vindos à reunião da Comissão Política no País dos Ronaldos. Já tínhamos o Ronaldo do futebol, também conhecido como Cristiano Ronaldo, já tínhamos o Ronaldo da ONU, tínhamos o Ronaldo do Festival da Eurovisão e desde esta segunda-feira o nosso Ronaldo do Eurogrupo foi formalmente reconhecido como Ronaldo do Eurogrupo. Mário Centeno levou a taça na votação secreta do Clube do Euro, uma vitória anunciada, literalmente anunciada, como veremos, mas apesar disso, uma honra, disse Centeno. It's an honor because of the relevance of this group. Marcelo Rebelo de Sousa diz que a eleição de Centeno é uma alegria, mas pareceu pouco alegre, e tirando o PS, ninguém deu foguetes nem fez festa. A ressurreição de Mário Centeno e a sua consagração como presidente do Eurogrupo é um dos temas em análise neste episódio do podcast de política do Expresso. Também vamos fazer a autópsia de um cadáver adiado chamado ERC, a entidade que devia regular a comunicação social, mas faz de morta quando acontece um negócio que pode definir o futuro da comunicação em Portugal. E vamos falar ainda do famoso capítulo 6 do relatório sobre o incêndio de Pedrógão, que o Expresso divulgou no sábado passado. Estes três temas e outras coisas que não nos saem da cabeça preenchem a agenda desta Comissão Política, que conta com a participação da Susana Fresh, correspondente do Expresso e da SIC em Bruxelas, de onde vai participar nesta reunião via Skype. Olá, Susana, bem-vinda à Comissão Política. Olá. Do Adriano Nobre, jornalista da Editoria de Política do Expresso que acompanha o Governo. Olá. E do Pedro Santos Guerreiro, diretor do Expresso, que faz comigo a dupla residente neste podcast. Olá. Eu sou o Filipe Santos Costa e vou conduzir este episódio da Comissão Política que está a ser gravado na manhã de terça-feira, dia 5 de dezembro. Um dia depois de terem sido pronunciadas as magníficas palavras que recordaremos a seguir. Ik ben tot en met 12 januari voorzitter en Mário Centeno dan 13 januari. Het komt, zei ik Mário Centeno, dan versprak ik me. Want die weet ik natuurlijk helemaal niet. Ja, dat zit dan blijkbaar in mijn hoofd. Excuus. Mag ik nog eens vragen? Citeer me even niet, doe me een lol. Ja. São palavras que naturalmente não nos saem da cabeça. Era o Sr. Dijsselbloem, o holandês de nome impronunciável que está de saída da presidência do Eurogrupo, que cometeu esta segunda-feira mais uma das suas memoráveis gafes. Ou talvez não. Dizia ele, como todos perceberam, que vai deixar o cargo do Eurogrupo no dia 12 de janeiro e Mário Centeno entra a 13, e dizia isto tranquilamente horas antes da votação que escolheu Mário Centeno para lhe suceder. Ups! Eu disse Mário Centeno, corrige-se ele, e explica a seguir que, pelos vistos, tenho esse nome na cabeça. Pois é. E deixou um pedido aos jornalistas. Por favor, não me citem. Ele foi citado, claro, porque essa gafe indiciou que a votação que ia acontecer a seguir, talvez, fosse apenas para europeu ver. Susana, tu acompanhaste tudo o que se passou aí em Bruxelas. Conta-nos a verdade. A eleição de Mário Centeno já estava decidida? Aquela votação foi apenas uma formalidade para europeu ver? Eu penso que não estava tudo decidido, porque se tivesse tudo decidido tinha ficado resolvido na primeira volta e, enfim, Mário Centeno nem sequer conseguiu os 9 votos com os quais contava, teve apenas 8, e é certo que havia algumas divisões. Agora, claramente havia uma tendência e Mário Centeno era o favorito, e isso obviamente não saiu da cabeça de Jeroen Dijsselbloem, que talvez tenha fugido da boca para a verdade, e eu acho que sempre houve uma certa tensão entre Jeroen Dijsselbloem e o ministro português, e também por isso eu acho que a Holanda, mas isto é apenas um acho, eu acho que a Holanda não votou em Mário Centeno. Agora, é normal que a Jeroen Dijsselbloem tenha achado, antes desta eleição, que isto já estava feito, mesmo que não fosse à primeira volta, que à segunda volta Portugal conseguia estes votos. E aquela gafe terá sido mesmo uma gafe ou uma maldade na hora da saída? Eu acho que foi mesmo uma gafe. Acho que foi uma gafe. Ele tem algum sentido de humor, apesar de tudo, é um holandês com algum sentido de humor. Eu acho sinceramente que foi uma gafe. Muito bem, vale a pena recordar que a eleição de Mário Centeno foi pela primeira vez noticiada no dia 1 de abril, quando a manchete do Expresso deu conta dessa possibilidade, e não faltou quem tivesse desdenhado essa notícia e até apocado o Expresso por ter caído, diziam, num spin promovido pelo Governo. Marcos Mendes, na altura, disse isto na SIC. A notícia sai no 1º de abril. Pensei que era uma partidinha do dia. Porquê? Não faz sentido? Acha que ele não teria a dimensão, capacidade? Isto é mais um gesto que ajuda à propaganda do ministro.
Depois, em maio, quando Mário Centeno confirmou ao Expresso que essa era mesmo uma porta que ele não fechava, Marcos Mendes disse isto. Ele está a oferecer-se, o que acha de resto uma figura um bocadinho ridícula, até uma pessoa estar assim a oferecer-se. E agora, com as notícias do Expresso confirmadas pelos factos, Marcos Mendes disse isto no mesmo espaço de comentário na SIC. Eu acho que a presença de Mário Centeno, de hoje à manhã, presidir ao Eurogrupo, é uma válvula de segurança, ou se quisermos, no sentido de maior disciplina orçamental em Portugal. Ou seja, é uma válvula de segurança contra excessos de despesismos, contra aventuras financeiras, contra derrapagens orçamentais, por uma razão muito simples. Quem preside tem que dar o exemplo. Marcos Mendes concluiu esse comentário dando os parabéns ao Expresso por ter dado esta notícia há tanto tempo. Pedro, aviva-me a memória, o comentador da SIC não foi o único a achar que essa manchete do Expresso no dia 1 de Abril era um frete ou uma manobra de propaganda do governo, pois não? Não, na altura a notícia foi tão surpreendente. Eu lembro quando nós tivemos a informação original no Expresso e que deu origem à manchete que ele estava a ser sondado pelo Partido Socialista Europeu para essa possibilidade, e isto acontece precisamente depois daquela frase de Dijsselbloem sobre como os países do Sul gastavam dinheiro em copos e mulheres. E quando Mário Centeno cautelosamente mandou a Mourinho Félix responder a Dijsselbloem e não foi ele próprio. Cautelosamente, exato. E na altura a notícia foi tão surpreendente que nós próprios, quando tivemos a informação original, precisámos de passar pelas validações normais, de ter segundas fontes, etc., para avançarmos com ela, e depois esse impacto, enfim, eu prefiro olhar para ele com humor, não é? E foi não apenas Marcos Mendes. Paulo Rangel escreveu na altura que era um facto alternativo e, portanto, era o spin de fake news. Era notícias do governo, etc. E a direita, sobretudo, enfim, incluindo aquela direita que agora diz que não é direita, portanto, o PSD, desdenhou não só Mário Centeno, mas riu-se, sobretudo, com essa possibilidade. Agora, mais do que o entendimento que na altura foi feito, é interessante verificar como o processo aconteceu, e ele aconteceu completamente à margem de Bruxelas, e a Sónia poderá falar sobre isso, ou seja, o palco onde esta negociação aconteceu não foi essencialmente em Bruxelas, foi à margem de Bruxelas, por isso é que pessoas como Paulo Rangel, que estão, como sabemos, vivem em Bruxelas, não sabiam de nada, não souberam de nada até há muito pouco tempo. O processo, de facto, é negociado a partir do Partido Socialista Europeu e depois há uma evolução das negociações que só se confirma, só se conclui há muito poucos dias, portanto não ficou nada terminado naquela altura. Também é curioso ver como os mesmos, ou grande parte daqueles que na altura desdenhavam sequer da possibilidade, agora também desdenham da concretização e tentam mais ou menos interpretar, ou pelo menos é assim que falam, como se a escolha de Mário Centeno tivesse sido uma mera exclusão de partes e como se não houvesse mérito nesta eleição, que evidentemente que há, e é um mérito que também é sobretudo do governo português. Mas, Susana, para além de outras motivações, o ceticismo com que esta hipótese começou por ser recebida dá bem sinal da improbabilidade com que era olhada esta eleição. Em Bruxelas, quando é que a vitória de Mário Centeno deixou de ser uma hipótese académica para ser uma probabilidade forte? Eu penso que só na semana passada e no dia da candidatura, ou então talvez uns dias antes, porque até lá nunca era dado como candidato favorito, e sempre que falávamos no ministro português, não só com fontes, mas também entre jornalistas, não era de todo o candidato favorito. Há pouco falavam da questão da exclusão. A exclusão, apesar de tudo, não ser o candidato por exclusão, é óbvio que há mérito aqui, há muitos méritos aqui, e obviamente não foi só por exclusão. Mas cada vez que nós falávamos de um candidato e começava a haver um candidato mais forte, havia sempre problemas. Por exemplo, falou-se muito do Bruno Le Maire. Aqui há 2 meses só se falava do francês Bruno Le Maire. E depois começávamos a dizer, toda a gente quer o Bruno Le Maire. Dentro do Eurogrupo toda a gente queria o Bruno Le Maire. Mas depois o Bruno Le Maire tinha o problema de já haver um outro francês com um cargo muito importante, que era o Pierre Moscovici, na Comissão Europeia. Então, e depois tínhamos 2 franceses sentados à mesa do Eurogrupo, era complicado. O luxemburguês, quando começou a ser dado como grande vencedor, mas espera lá, já há um outro luxemburguês na Comissão Europeia, e até, por acaso, Jean-Claude Juncker já foi presidente do Eurogrupo.
O Presidente da República, que não se mostrou muito exultante com esta eleição, lembrou que Centeno passou de patinho muito feio há 2 anos para cisne resplandecente. Pedro, como é que se deu esta transformação? Até há menos do que há 2 anos, porque há 1 ano, no final de 2016, por causa do caso Caixa e dos e-mails e dos SMS trocados com António Domingos, etc., aquilo que se ouvia todos os dias e que se lia nos jornais era de que Mário Centeno era um ministro politicamente inábil, fragilizado pelo processo Caixa, e pedia-se a cabeça dele. Ele entrou numa espécie de pousio de comunicação, portanto, ele depois desse processo da Caixa desapareceu muito dos jornais durante algum tempo, e quando volta cavalgando boas notícias, que são enfim, uma sucessão de notícias que tem a ver com crescimento económico, com cumprimento de déficit, não há sanções, Portugal sai da categoria de lixo, do grau de investimento das agências de rating, portanto ele volta em grande. E o que é curioso é que durante todo esse tempo ele nunca deixou de ser um ministro popular. Foi sempre isso que as sondagens do Expresso foram mostrando na avaliação dos ministros, tanto que a meio do ano ele torna-se mesmo o ministro mais popular, no sentido literal do termo, portanto a popularidade nessas sondagens junto da população, e portanto ele consegue não apenas sobreviver a essa crise política da Caixa de Depósitos, consegue ganhar um respeito através do cumprimento das metas orçamentais, etc., um respeito interno e externo, e portanto eis o cisne depois do patinho feio. Não foram sequer 2 anos, foi menos, foi cerca de 1 ano que ele faz esta viragem da sua própria imagem interna e externa. Susana, e será que de alguma forma se pode dizer que esta eleição significa que a geringonça deixou de ser olhada pela Europa com desconfiança? Ou dito de outra forma, isto é, do ponto de vista externo, a consagração desta solução de governo, ou é só a consagração de um ministro que tem sido um muito bom aluno? Eu não sei se a Europa está muito preocupada com a geringonça, porque o que é visto é um governo socialista. É verdade que, por exemplo, ontem, e voltando ao dia de ontem, que Mário Centeno agora passar a ser muito mais conhecido, isso sem dúvida, porque os jornalistas agora todos sabem quem ele é e todos querem saber o percurso dele, e muitos vieram ter com os jornalistas portugueses para dizer, então, mas expliquem-me lá o que é que ele era antes, era académico, desde quando é que ele é político, e quem é que são eles? Ele é apoiado por quem? Pelos comunistas, pelo Bloco de Esquerda. É óbvio que há uma curiosidade para perceber como é que funciona o governo português. Mas eu tenho algumas dúvidas que a Europa esteja assim tão preocupada com esta solução da geringonça. A Europa, pelo contrário, agora vemos a Alemanha até a tentar arranjar também ali uma solução de governo e a tentar novamente pedir ajuda aos socialistas. Eu acho que, apesar de tudo, os bons resultados e o facto de, sim, haver um discurso em Portugal, mas depois quando se chega aqui fora há este repetir da ideia de que nós vamos assumir os compromissos, nós vamos corrigir o déficit, não se preocupem porque nós não vamos deixar o Eurogrupo, pelo contrário, queremos ser presidentes, nós não vamos deixar a NATO. Eu acho que ninguém está muito, há uma atenção, mas não há uma grande preocupação. Adriano, tem estado em silêncio. A Susana dizia que a Europa não está muito preocupada com esta solução da geringonça, e a geringonça estará preocupada com esta solução da Europa? Não me parece, até porque isto é apenas o confirmar de coisas que estão perfeitamente claras. Temos um acordo de governo que entre PS, Bloco e PCP que nunca esconderam as suas divergências em relação às matérias europeias. Eu sublinhava, sobretudo, a suprema ironia de Mário Centeno chegar à presidência do Eurogrupo por ter conseguido ser ministro de um governo que só chegou ao poder com o apoio de 2 partidos profundamente anti-europeus. E chegando lá a cumprir todas as metas impostas por Bruxelas. Exatamente. E esse é outro ponto. Por exemplo, ontem estava a ouvir o PSD dizer que Portugal agora vai estar ainda mais comprometido com as regras europeias. Quer dizer, eu não consigo perceber como é que Portugal pode estar ainda mais comprometido com as regras depois de uma vez que tem cumprido tudo. Um déficit 5 décimas abaixo daquilo a que estava obrigado, excedentes orçamentais que põem os cabelos em pé ao Bloco e ao PCP, mas isso tem sido sempre motivo de tensão, nunca foi motivo de rasgar os acordos e não estou a ver que seja agora que isso aconteça. O Presidente da República notou a coincidência de que Mário Centeno chega a este cargo no final da legislatura, que é quando as tentações de despesismo são maiores e quando o PCP e o Bloco estão a carregar nas reivindicações. Isto vai correr bem?
Eu acho que vai correr bem, até porque o PCP e o Bloco também podem capitalizar isto eleitoralmente. Se é que os eleitores ainda não perceberam que há diferenças entre o Bloco, o PC e o PS, aí está um póster perfeito. Mário Centeno no Eurogrupo, indo contra tudo aquilo que o PC e o Bloco dizem. Ou seja, o PC e o Bloco dizem que precisamos de mais dinheiro para investir no Serviço Nacional de Saúde, na educação, nos transportes e por aí fora, e agora tem Mário Centeno como líder de um grupo que supostamente são os maus que não nos deixam gastar aquilo que precisamos. Será que Mário Centeno consegue garantir um olhar diferente, mais flexível, menos ortodoxo, mais à maneira do sul da Europa, numa altura em que a arquitetura do euro é posta em causa, terá de ser repensada? Ou será que ele vai conseguir mostrar à Europa que o sul não é só gastar em mulheres e álcool? Ou, pelo contrário, será simplesmente o homem que está de turno e um homem não faz a diferença? Eu acho que, olhando para o caso de Dijsselbloem, eu acho que o Dijsselbloem conseguiu impor-se em algumas situações ou fazer valer a sua visão, mas também porque a visão dele muitas vezes era colada à de Wolfgang Schäuble, do ministro alemão. Agora resta saber como é que Mário Centeno vai, como é que ele vai resistir a todas as pressões, porque elas vão existir. Pedro. A Europa o que quer é cumprimento de metas e estabilidade política, e a solução governativa tem respondido aos dois. Nós temos cumprido as principais metas, exceto uma, que é o déficit estrutural, que é um conceito muito abstrato, mas que basicamente significa o que seria o déficit alisando os sobressaltos conjunturais, e nós não estamos a cumprir em matéria de déficit estrutural. Para a esquerda, eu não sou tão benevolente como o Adriano. Mário Centeno é uma espécie do polícia mau neste governo, para o Bloco de Esquerda e para o PCP. E o polícia mau ganhou não só força política externa, mas ganhou uma espécie de autoridade ainda maior, e nós vamos ver em Portugal Mourinho Félix assumir muito mais um lugar, muito maior protagonismo dentro do Ministério das Finanças. Mário Centeno é uma figura, é uma espécie rara em Portugal, que é um liberal de esquerda, mas ele é liberal, ele não concorda com as medidas todas da Troika, não concorda com o chamado front-loading, não concorda, portanto, com o excesso de carga, mas ele não é anti-austeridade. Portanto, ele não vai dobrar a coluna para aceitar o que é defendido pelo Eurogrupo. É apenas muito mais flexível, e isso é verdade, ele defendeu sempre. Portanto, não é um peixe fora d'água, é um peixe que não nada necessariamente nos mesmos círculos concêntricos dos outros ministros, mas não é um peixe fora d'água. É um peixe que a esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP não gostam enfim, eu ia dizer de comer, mas é melhor não. Não gostam muito de nadar mas a questão é que isto acontece quando, e como já aqui comentámos algumas vezes, 90% do acordo à esquerda está cumprido. Portanto, já não vejo nada que possa afetar diretamente a prestação do governo até ao final da legislatura. A não ser o acentuar de reivindicações por parte do PC e do Bloco, que custam dinheiro, mas isso é o tipo e que agora Mário Centeno tem uma autoridade acrescida para dizer não há dinheiro. Sim, mas qual destas três palavras no outro ponto até te dou outra coisa, que é o Bloco de Esquerda agora até pode ter um interlocutor privilegiado, porque tem no Eurogrupo o Mário Centeno, para aplicar um relatório sobre a renegociação da dívida que teve o aval do Mário Centeno quando Ministro das Finanças português. Portanto, o Bloco de Esquerda até pode também ganhar. É outra maneira de olhar para a questão, mas vamos ver o contrário. Vamos ver o Bloco de Esquerda a distanciar-se cada vez mais. Lá está, para capitalizar eleitoralmente. Muito bem, vamos ao segundo tema na ordem do dia. Susana, não te vais embora porque ainda vamos querer saber o que é que não te sai da cabeça. A eleição de Mário Centeno teria necessariamente de ser o tema principal e ocupar boa parte do espaço desta comissão política, mas há outras coisas a acontecer. Esta quarta-feira, Carlos Magno, o presidente da entidade reguladora da comunicação social, ERC, para os amigos, vai ao Parlamento dar explicações sobre a decisão da ERC em relação ao mais importante negócio de sempre no setor da comunicação social em Portugal. Ou melhor, Carlos Magno vai dar explicações sobre a ausência de uma decisão da ERC. Está em causa a compra da Média Capital pela Altice, é um negócio de 400 milhões de euros e tudo neste negócio devia recomendar escrutínio, prudência e fiscalização, e há apenas silêncio da entidade reguladora e da política. Esta semana, Francisco Pedro Balsemão, que é o CEO da empresa, o grupo de mídia a que pertence o Expresso, disse ao público que há razões objetivas para que o negócio seja travado, exigiu que o caso volte a ser apreciado pela ERC e denunciou o silêncio ensurdecedor dos políticos em relação a este negócio. Adriano, o que é que se passa com esta história?
passa-se que esta história está muito mal contada e as suspeitas que estão a ser criadas avolumam-se. O próprio Paulo Azevedo, que é o CEO de uma das partes interessadas, que é a Sonai, a nós já aludiu à possibilidade de daqui a 10 anos virmos a encontrar uma nova Operação Marquês. Mas o mais estranho... E o Presidente da Vodafone, Portugal. Também. O mais estranho é o que tu referes, e já agora só uma correção, não é Carlos Magno só que vai falar amanhã, vai Carlos Magno, que foi quem bloqueou a possível decisão da ERC contra a operação, mas também vai Arons de Carvalho e Luísa Roseira, que foram o vice-presidente e a vogal, que votaram de acordo com o que os serviços recomendavam, que era chumbar a operação. É óbvio que a explicação de Carlos Magno será a mais importante, porque é graças a ele que a operação vai avançar e vai ser analisada, vai avançar para o patamar seguinte de análise que da Autoridade da Concorrência. Mas o mais estranho no meio disto tudo é o que tu disseste em relação ao silêncio que se gerou na classe política, porque levou os intervenientes e as partes interessadas nesta operação a ter de vir para a praça pública dizer o óbvio. Ninguém comenta isto, ninguém fala sobre isto. E nessa entrevista que tu referiste ontem do CEO aqui do Grupo Empresa, proprietário do Expresso, há uma pergunta que é feita e que eu acho que é uma pergunta muito pertinente, e às vezes as perguntas, mesmo sem as respostas, são muito importantes. E essa pergunta foi sobre se Marcelo Rebelo de Sousa, por ter sido comentador da TVI durante muitos anos, estaria ou não condicionado a falar sobre isto. Francisco Pedro Balsemão passou, não quis comentar o assunto, mas eu acho que essa pergunta é totalmente pertinente, porque Marcelo Rebelo de Sousa não se tem coibido de falar sobre a crise da comunicação social em Portugal, sobre as implicações que isso pode ter para a qualidade da democracia em Portugal, e só se pronunciou uma única vez sobre este possível negócio, para dizer que não estava preocupado, que não havia problemas, porque havia reguladores a funcionar em Portugal para avaliar se o negócio podia ou não avançar. Manifesto excesso de otimismo. Este regulador não está a funcionar. Os reguladores não funcionaram. E quando funcionaram, a ANACOM emitiu um parecer não vinculativo a chumbar a operação pelas ameaças ao pluralismo e por colocar em causa o funcionamento do mercado, e os serviços da ERC aconselharam o Conselho Regulador a chumbar a operação, algo que não vai acontecer porque Carlos Magno decidiu não dar seguimento a essa proposta do Conselho Regulador. E eu acho importante só dizer aqui uma coisa para terminar, e depois passamos ao Pedro, que é, para que as pessoas percebam o que está em causa, é juntar o canal líder de audiências em Portugal, que é a TVI, à maior operadora de telecomunicações portuguesa, que é a PT, que por sua vez detém o segundo maior operador de televisão paga no país, que é a MEO. E ao mesmo tempo a PT é responsável pela redistribuição da televisão de sinal aberto, que é a TDT. Se isto não bastasse, a Portugal Telecom, o ano passado, foi o segundo maior anunciante nos meios de comunicação portuguesa. Ou seja, é juntar tudo isto numa única empresa. Ora, a classe política não perceber que isto, de facto, ameaça o pluralismo nos mídias e, por arrasto, ameaça a democracia portuguesa, é quase ofensivo para qualquer pessoa que olhe com olhos de ver para esta operação. Pedro, a inclusão deste tema neste podcast pode ser olhada com desconfiança por quem nos ouve. O Expresso pertence à empresa, a empresa e outros players do mercado estão contra este negócio. Podes ajudar-nos a perceber porque é que isto é mesmo importante e porque é que é grave esta conspiração de silêncio? O Adriano pôs bem as coisas. É verdade que nós pertencemos, enfim, para já somos jornalistas e, portanto, sentimos isto de uma maneira dificilmente distanciada e essa espécie de declaração de interesses deve ser feita. Se a ERC não existe para se pronunciar sobre o pluralismo, então não sei porque é que existe. Isso não existe no maior negócio do setor de sempre, então não existe para nada. E o que a ERC fez foi, estando numa situação absurda, em que não tem sequer um número de vogais regulares de 5, porque o Parlamento não cuidou, e isso é responsabilidade do Parlamento, não cuidou de tratar da transição na ERC. Estando a ERC nessa posição absurda, havendo um relatório interno dos serviços técnicos da ERC que é contra o negócio, o que a ERC fez foi tentar ser neutra, foi tentar não existir. E, portanto, tendo, aliás, Carlos Magno formalmente vota contra. Só que depois considera, Carlos Magno, o Presidente da ERC, só que depois considera que não há vínculo, não há forma da ERC se vincular a um parecer. E, portanto, tenta fazer neutro, tenta fazer transparente, tenta não existir. E se Carlos Magno considerava que não tinha condições, que a entidade não tem condições para se pronunciar, obviamente devia-se ter demitido, para precipitar uma sucessão. O que tentou foi, o Adriano dizia que isto é uma história mal contada, a ERC tentou não contar
nesta história da qual não pode demitir-se. No fim da linha está de facto o poder político e este silêncio ensurdecedor, como disse Paulo Azevedo, a entrevista que Paulo Azevedo ao Expresso há cerca de 3 semanas é demolidora, como disse o presidente da Vodafone Portugal, salvo erro, ao Diário de Notícias, e como disse Francisco Pedro Balsemão ao Público. São 3 presidentes de grandes empresas portuguesas e os 3 falam do tal silêncio ensurdecedor do poder político, que só não está a falar ou porque está comprometido ou porque está com medo. E se o medo é por causa de polémicas que podem existir sempre que há negócios de comunicação social, então são cobardes. E se o medo é por causa da Altice, como é feita, aliás, outra pergunta no Público, será que há, na entrevista do Público, será que os políticos têm medo da Altice? É daquelas perguntas que quase dão a resposta, porque se é medo da Altice é pior que cobardia, é ser fraco, e não é para isso que nós queremos o poder político, não é para isso que queremos um Parlamento. Mas já agora também é estranho, porque António Costa, noutro contexto, não se coibiu de atacar a Altice por causa do Ciresp. E de repente, em relação a esta matéria, é o silêncio absoluto de PS, PSD, de CDS, que andaram... Adriano, e agora mas que eles só precisam dizer uma coisa, eles não precisam dizer que estão a favor ou que estão contra, precisam dizer, primeiro, que estão preocupados, porque sim, o pluralismo não é uma questão dos jornais, é uma questão de reguladores têm de funcionar. E segundo, que têm que mandar e criar condições para que os reguladores regulem. Claro. Adriano, e agora que a ERC já tem um novo presidente eleito e novos membros designados, parece-te plausível esperar que volte atrás e analise outra vez este caso? Parecia-me desejável, como foi dito ontem nessa entrevista, mas não me parece que vai acontecer, até porque a própria Autoridade da Concorrência, entretanto, já deixou claro, numa nota que foi publicada em vários jornais, que já cumpriu formalmente tudo aquilo que tinha de fazer, que era pedir o parecer da ANACOM, pedir o parecer da ERC. Ou seja, ponto-se de fora dos problemas da ERC na produção daquela aberração. Mas isso é uma resposta formal da Autoridade da Concorrência. É fonte oficial. É fonte oficial. Não, é fonte oficial e é uma posição formal que eu entendo. A Autoridade da Concorrência não precisa de uma nova pronúncia da ERC, mas o país precisa. Terceiro tema desta Comissão Política, já em contrarrelógio para tentar cumprir minimamente o objetivo de tempo deste episódio. O Expresso publicou esta semana o capítulo censurado do relatório sobre os incêndios de Pedrógão, o relatório que foi coordenado por Xavier Viegas. É o célebre capítulo 6, cuja divulgação foi proibida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, supostamente para proteger informação sensível relacionada com as vítimas do fogo. Isto apesar dos familiares das vítimas defenderem a sua divulgação. Foi isso que o Expresso fez. Disponibilizou as 94 páginas no site com a edição digital de sábado passado e com muitas partes rasuradas precisamente para proteger a identidade das vítimas e, recorde-se, falamos já de 66 vítimas mortais. Pedro, por que razão a direção do Expresso entendeu que a divulgação deste capítulo era mais importante do que cumprir uma decisão, uma proibição da Comissão Nacional de Proteção de Dados? Atenção que a decisão da Comissão Nacional de Proteção de Dados primeiro, não vincula ao Expresso. O próprio autor do relatório defende veementemente a sua divulgação e, sobretudo, o mais importante para tomar esta decisão foi também saber a opinião da Associação das Famílias Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande, e a Associação é não só favorável, como tem feito tudo para que este capítulo seja divulgado. Mas porquê é que este capítulo é importante? Quem ache que não há muito mais do que voyeurismo, contar cada uma das mortes com algum detalhe. O que é que estas páginas nos dizem que já não soubéssemos? Estas páginas fazem um relato muito, muito cru, a sua leitura é bastante impressionante, é mesmo muito, muito chocante, de todas as mortes nos incêndios de Pedrógão. E a sua divulgação é feita por uma decisão editorial de que há interesse público, de que haja o conhecimento específico de tudo o que se passou. Porque só percebendo tudo aquilo que se passou é que se consegue perceber não só onde é que o Estado falhou, mas também de que maneira é que o Estado tem que mudar as suas práticas e as suas políticas de socorro e de prevenção no combate aos fogos. Fica claro neste relatório que há casos concretos onde foram falhas de socorro que fizeram que o caso se deteriorasse ao ponto de causar vítimas mortais. Há pessoas, isto está lá escrito, há pessoas que morreram porque houve falhas concretas, e estão lá identificadas, de socorro. Então, a divulgação desta informação é não só importante para esclarecer o público em geral
e para que toda a gente perceba exatamente o que se passou, mas também é importante enquanto forma de pressão, e pressão não apenas da comunicação social, mas sobretudo de uma opinião pública informada, para que o Estado, e quem representa o Estado, que não é só o Governo, são também entidades como a Proteção Civil, possa fazer mudanças importantes na sua estratégia, nas suas políticas e nas suas práticas para evitar que isto aconteça. Portanto, nós ou esperamos por tragédias para que as coisas aconteçam, ou então tentamos antecipá-las e tentamos pressionar através, como dizia, sobretudo através da forma mais eficaz, que é de uma opinião pública informada e de uma opinião pública ativa. Chegamos à parte final do podcast de hoje, aquilo que não nos sai da cabeça, e se não se importam vou começar eu, porque o que não me sai da cabeça é mesmo importante, é isto. Faltam 8 dias para a estreia do novo filme de Star Wars. Lá em casa há um bando de maluquinhos dos Jedi e já há meses que temos bilhetes para a primeira sessão em Portugal do novo filme. Na verdade, posso dizer que já estamos em estágio e a prova disso é que o meu filho, que estuda violoncelo, ontem estava a tocar temas do Star Wars em vez da peça de Bach que ele teria que estar a praticar. É difícil sair-me da cabeça. Adriano, o que é que não te sai a ti da cabeça? A mim não me sai, mantendo o registro musical, mas numa nota muito mais triste, e não me alongando, porque já foi tudo dito sobre a morte do Zé Pedro, que todos temos como uma pessoa muito importante para o que foi o rock português desde o final da década de 70. Eu queria sobretudo sublinhar um traço comum a praticamente tudo o que li e ouvi em relação ao Zé Pedro, foi o facto de, além de ter morrido uma figura incontornável da música portuguesa e uma rockstar, de ter morrido uma pessoa de bem e uma boa pessoa. E eu acho que isso é de assinalar nos tempos que correm, que vão escasseando cada vez mais as boas pessoas, e é pena que elas desapareçam, como foi o caso do Zé Pedro. Susana, e aí em Bruxelas, para além do Eurogrupo, o que é que não te sai da cabeça? É uma outra saga e diz respeito a Carles Puigdemont, porque a grande questão que eu tenho nesta altura é saber onde é que ele vai passar o Natal, se é aqui em Bruxelas, se é na Catalunha, se é na prisão, se é em liberdade. E nós no último mês acompanhámos diariamente esta saga belgo-catalã de saber se vai ou não vai ser extraditado. E hoje os jornais e a imprensa espanhola estão a adiantar que afinal o Supremo em Espanha retira um mandado de detenção contra Puigdemont. Portanto, isto embaralha-me ainda mais e acho que algum esclarecimento sobre toda esta história faz falta. Pedro, e a ti, o que é que não te sai da cabeça? Não, isto é um bocadinho estranho, porque o que não me sai da cabeça não me devia sair pela boca. O que não me sai da cabeça é um fora de jogo. Oh, não, mas que fora de jogo, não percebo sequer de que é que estás a falar. Não devia ser pela boca porque eu sou benfiquista e, portanto, eu louvo. Estás a falar daquele adepto que entrou em campo equipado de vermelho? Falar de várias coisas, enfim. Eu não consigo louvo esta atitude do diretor do Expresso. Enfim, não quero dizer que o Porto foi roubado, perdão, que foi prejudicado, mas, enfim, pronto. Correu mal. O Benfica, além de... E pronto, esta reunião da Comissão Política fica por aqui. Não, acaba, Pedro. Se termos jogado com uma arega do nosso lado, pronto, enfim, correu bem, mas não correu bem da maneira certa, enfim, pronto. Agora sim, esta reunião da Comissão Política... Vou convocar a quinta emenda dos Estados Unidos para não dizer o que acho. Esta reunião da Comissão Política fica por aqui, a edição multimédia é do João Santos Duarte, a ilustração, como sempre, é do Tiago Pereira Santos. Voltamos na próxima terça-feira, que a força esteja convosco. Como está com Mário Centeno, Super Mário, o Ronaldo do Eurogrupo, o mais recente campeão de Portugal. Caramba, tantos campeões. Não vai ser sempre isso, cara.